Glória a Deus. Vou te pedir para ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Levítico, capítulo 6. Quero ler com você apenas o versículo 13. Uma passagem muito conhecida. Levítico, capítulo 6, versículo 13, diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos ler mais uma vez, diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, obrigado pela tua palavra. O clamor do nosso coração é que o Senhor fale ao nosso espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nossa mente seja aberta, nosso coração aquecido a partir da ministração da Tua palavra, Senhor. Que ouçamos a Tua voz e que saiamos daqui com a nossa fé renovada. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, ó Deus, que sejamos dignos, aptos para sentarmos à mesa contigo nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. O livro de Levítico se chama assim porque, na verdade, é um registro das leis referentes aos levitas, aos sacerdotes, aos descendentes de Levi, aos homens da tribo de Levi. O livro de Levítico é um manual de instrução de como o levita, o sacerdote, deveria se comportar diante de Deus. Levítico vem depois de Êxodo. O Êxodo nos mostra o milagre da libertação. O livro de Êxodo nos mostra Deus levantando Moisés e guiando o povo a uma libertação das garras de Faraó. A Bíblia em Êxodo nos mostra as pragas sendo liberadas sobre o Egito, nos mostra o Mar Vermelho se abrindo, nos mostra a peregrinação do povo, ou o início da peregrinação do povo pelo deserto. E aqui em Levítico nós temos a preocupação de Deus em estabelecer o culto. Nós vemos o Senhor estabelecendo as regras para a adoração, as regras para que o povo se mantesse próximo de Deus. Ainda em Êxodo, existe um apontamento desse desejo no coração do Pai. Existe um apontamento de que a libertação não era para que o povo se dispersasse, mas era para que o povo vivesse junto, em comunhão, e sobretudo em comunhão com Deus. Mas aqui em Levítico, nós vemos as regras sendo detalhadas, principalmente quando estamos falando sobre o ofício sacerdotal, principalmente quando estamos falando sobre os levitas, aqueles que deveriam levar o povo à adoração. Aí dos capítulos 1 ao capítulo 6, do capítulo 1 ao capítulo 6, o livro nos mostra o estabelecimento das 5 grandes ofertas que deveriam ser produzidas e levadas ao Senhor diante do altar. Aí nós temos o holocausto, a oferta de cereais, a oferta pacífica, que era uma oferta dada por conta da paz recebida pelos homens a partir da salvação em Deus, e aí também eles precisavam entregar para o Senhor o sacrifício pelo pecado e um outro sacrifício pelos pecados ocultos. Então, capítulo 1 ao capítulo 6, isso fica tudo muito bem especificado. E aí, a partir do verso 8 do capítulo 6, o livro começa a falar sobre o manuseio dessas ofertas e sacrifícios, como essas ofertas deveriam ser preparadas e como elas deveriam ser entregues, como os levitas deveriam se comportar na administração dessas ofertas. E eu quero falar sobre isso nessa manhã. Na verdade, especificamente, eu quero falar sobre o fogo, que era um dos elementos que deveriam ser preparados para a oferta ser entregue. Aí, se você puder manter sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versos do capítulo 6, e até de outros capítulos, mas inicialmente do capítulo 6.
Como eu disse, a partir do verso 8 começa então a instrução para o manuseio, o preparo e a entrega dessas ofertas. Verso 8 do capítulo 6 de Levítico diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então a ordem era que o holocausto, que o sacrifício deveria ser colocado no altar de um dia para o outro, e ele deveria queimar durante toda a noite. Então o fogo ardia durante a noite inteira, e passada a madrugada, já pela manhã, o sacerdote deveria ir até o altar para reorganizar o altar. Então imaginemos que ele organiza tudo, ele acende o fogo e ele deixa o holocausto queimar. Acende o fogo não. Ele organiza tudo, né? E o fogo já está aceso, e aí passa a madrugada toda, e aí então no dia seguinte ele retornaria para tirar as cinzas, para reorganizar o altar e para colocar mais lenha para que o fogo continuasse ardendo. Mas aí eu quero te chamar a atenção para algumas coisas que eram importantíssimas, e essas coisas importantíssimas vão trazer para nós uma aplicação prática nessa manhã de ceia. Versículo 10 de Levítico 6 diz o seguinte: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Então deixa eu te explicar como é que ele precisava proceder. O sacerdote, para ir até o altar, ele tinha que colocar as suas roupas oficiais de sacerdote. Ele tinha que se vestir de acordo com o seu ofício. Se você for ler depois em outros textos, a Bíblia ela é muito específica acerca das vestes sacerdotais, das roupas que os sacerdotes precisavam usar no momento em que se apresentariam para o sacrifício. Então aqui o texto, né, deixa claro para nós, os sacerdotes, se você for ver uma outra versão, então chama exatamente de vestes oficiais. O sacerdote precisaria colocar as vestes oficiais para ir até o altar e para reorganizar o altar depois de uma madrugada toda de fogo intenso sobre o holocausto. Então ele chegava lá e aí ele limpava as cinzas, ele colocava as cinzas todas de lado, ele organizava o altar. O texto que a gente leu nos mostra que era nesse momento que as ofertas pacíficas começavam a ser feitas a partir da gordura dos animais. Ele deixava tudo limpo e ele colocava mais lenha nesse fogo para esse fogo ser mantido. O que gera para nós uma aplicação prática é que nós precisamos entender que há uma necessidade diária de organizarmos o altar. Repita comigo: existe uma necessidade diária de organizarmos o altar. Você precisa ter um tempo para organizar a sua vida espiritual. Você precisa dedicar um tempo para colocar em dia os teus sacrifícios. Bom seria que pudéssemos todo dia de manhã vir à igreja, porque a organização dos nossos sacrifícios, da nossa vida espiritual, da nossa vida religiosa, e eu estou falando de religião no verdadeiro sentido da palavra, daquilo que nos liga ou daquilo que nos religa com Deus. Então, a organização disso tudo, sobretudo, precisa começar na igreja.
Quando a gente separa o domingo para estar na casa do Senhor, e qualquer pessoa que passa pelo gabinete, né, para entrar para a igreja, sabe que eu sou muito incisivo. Nós temos cultos na igreja, terça-feira, quarta-feira, temos cultos domingo pela manhã, domingo à noite, temos uma reunião de oração aqui, é um culto, trincheira da oração, sexta-feira pela manhã, temos vários horários para que a pessoa possa escolher o melhor horário para estar conosco, mas membro da igreja precisa ter o compromisso de estar aqui domingo pela manhã, porque domingo pela manhã nós temos o estudo bíblico e nós temos o culto pastoral. Nós temos a escola bíblica dominical, que é a base para a nossa caminhada, e nós temos aquela palavra de direcionamento para a igreja, que é dada pelo pastor da igreja. E isso não é uma novidade trazida por mim agora, não. Isso sempre foi a marca desse ministério. E entendendo a marca desse ministério e trazendo aqui para esse contexto, me parece muito claro a importância de separarmos um momento em comunhão como igreja, debaixo de uma liderança, de uma autoridade constituída, para organizarmos, para reorganizarmos o nosso sacrifício e a nossa vida espiritual. A Bíblia ela é muito clara. Todo dia de manhã, trazendo para os dias de hoje, o sacerdote tinha que botar terno e gravata e ir para a igreja para organizar a vida espiritual. Todo dia ele tinha que separar a roupa oficial para ir para a igreja, para tirar cinzas de um sacrifício que já havia sido consumido, para tirar cinzas de uma lenha que já havia ardido no fogo, já havia virado brasas e agora não passava de cinza. Todo dia ele tinha que ir pela manhã para organizar isso. Existem pessoas, sabe, que são bombardeadas por uma influência mundana desses dias, de que não precisam de igreja e que podem ter a sua vida organizada espiritualmente no isolamento da sua casa. Entenda que há uma importância para a nossa comunhão com Deus dentro de casa, mas a organização, o direcionamento começa na igreja. A Bíblia explica a própria Bíblia. A palavra de Deus nos mostra, no livro dos Salmos, que em meio à adoração a Deus, em meio ao reconhecimento de Deus, como sustento, como provisão, como pastor, ainda assim, os salmistas declaram que todas as fontes deles estão em Sião. Eu bato sempre nessa tecla, porque eu já vi diversas vezes pessoas ministrando palavra e louvor, usando esse texto e dizendo que todas as nossas fontes estão em Deus. É óbvio que o nosso Senhor é uma fonte inesgotável, mas o contexto do livro dos Salmos diz que todas as nossas fontes estão em Sião. Estamos falando de Jerusalém, estamos falando da igreja, estamos falando do lugar de culto. Ah, mas é a igreja que faz a fonte fluir? Não, Deus escolheu a igreja como o fluir das suas fontes. A fonte, sobretudo, é o Senhor, mas o fluir dessas águas acontece na igreja. É aqui que tudo começa, é aqui que a palavra é ministrada. Crente desigrejado, crente desalinhado, crente que não tem uma cobertura espiritual constituída sobre a sua vida, é crente perdido. Tem gente que gasta tempo em pregar contra essa instituição, dizendo, eu não preciso de igreja. Uma vez eu ouvi um camarada sem temor nenhum, dizendo assim, eu não sou sorvete para precisar de cobertura. Vai brincando. Vai brincando. E eu tenho meu coração tranquilo em ministrar essa palavra, sabe? Porque essa palavra não vem de mim, ela vem do Senhor. Alguém pode dizer assim, pastor Samuel está falando isso porque quer prender pessoas a ele, porque quer gerar dependência. Não tem problema nenhum. Quer dar uma de filho pródigo? Eu vou ser igual o pai agora. Pega o que é teu e pode ir. E não é arrogância não, sabe, irmãos? É porque, infelizmente, você tem esse direito de escolha. Eu tenho esse direito de escolha. Porque o ideal, na verdade, era nesse momento não termos o direito de escolha. O ideal nesse momento era sermos como uma criança, como muitas vezes nós tratamos os nossos filhos. Não vai e acabou. Mas por que não vai e acabou? Porque eu sei que se você for, vai se machucar.
Mas como Deus nos deu livre-arbítrio, a única palavra que resta é o seguinte: quer ir, vai. Só que eu vou contar os dias para você voltar. E se não voltar, só não volta porque é orgulhoso. Porque em algum momento vai reconhecer: não deveria nem ter ido. Quem que está entendendo aí, diga amém. Eu não vou estabelecer que a gente tenha que estar aqui todo dia. Bom seria, imagine, se a gente pudesse, antes de trabalhar, hein, pastor Sebastião, passar na igreja. Antes de ir para a faculdade, passar na igreja. Vamos organizar a nossa vida espiritual. Nosso dia hoje vai ser pautado nessa organização. Bom seria, mas não dá, né, irmãos? A gente tem trabalho, a gente mora longe, a gente tem, né? Mas que pelo menos a nossa semana comece na igreja. Que a gente estabeleça esse encontro com a fonte, que a gente estabeleça uma regra nesse encontro com a fonte. O sacerdote não podia abrir mão disso. Ele tinha que ir lá todo dia fazer o mesmo serviço. Eu não sei quantos aqui tem churrasqueira em casa, mas a grande maioria dos churrasqueiros compra aquele carvão, né, que pega fogo mais rápido, coloca o carvão lá na churrasqueira e prepara aquela picanha, prepara aquela alcatra, faz tudo com muito, né, alegria e tal. É o prazer de servir as pessoas e tal, mas quando acaba, aí tem aquela resenha, vai conversar, que não sei o quê, e aí o fogo vai diminuindo, aí vira brasa, aí tu vai deixando ali, daqui a pouco vira cinza, e às vezes passa uma semana e a churrasqueira ainda está cheia daquelas cinzas, porque você pensa assim: quando eu for sacrificar de novo, né? Quando eu for queimar de novo a carne, quando eu for usar de novo a churrasqueira, antes eu passo lá e limpo. E eu não estou dizendo: pastor está acusando os outros. Não, eu estou falando por experiência própria. Só que quando você tem a consciência de um sacrifício diário, você automaticamente vai ter a consciência de uma organização diária. Ele tinha essa consciência. Então ele tinha que ir ao altar. Olha para o teu irmão e diga assim: quer ter vida saudável? Não deixe de ir ao altar. Organiza o tempo todo, renovação espiritual, toda semana, se puder todo dia, se não puder todo dia, pelo menos organize, tenha regra. Agora, o lindo é que isso acontece no altar, a organização começa no altar. Irmãos, eu falei que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Se você for lá em Ezequiel capítulo 47, né? O capítulo 47 de Ezequiel fala sobre o quê? Alguém lembra aqui? Fala sobre um rio, né? Fala sobre um rio. Por onde esse rio passa, ele espalha o quê? Ele espalha crescimento, né? A Bíblia fala de saúde, as árvores crescem de maneira frondosa e tal. Mas eu quero te chamar a atenção para onde essa fonte, ou esse rio nasce. Está lá em Ezequiel 47, diz que começa no altar. Agora, na medida em que ele vai se afastando do altar, ele vai ficando mais fundo. Porque a Bíblia nos mostra um anjo com um cordel de medir, e na medida em que o profeta vai entrando nas águas, elas vão batendo na sua canela, nos seus joelhos, depois na sua cintura, e depois cobrem todo o seu corpo. A revelação clara para nós é que a fonte é na igreja, mas a profundidade é em casa. Eu na igreja recebo a revelação, mas é em casa que eu vou estudar. Eu na igreja recebo a revelação, mas é em casa que eu vou me dedicar em oração. Eu recebo a revelação de Deus aqui, a direção de Deus aqui, em comunhão com os meus irmãos, mas em casa, no secreto, é que de fato eu vou me tornar íntimo de Deus. E isso está exatamente explícito para nós aqui, nesse texto. Verso 11, depois que o sacerdote vai até o altar, e para ir ao altar ele coloca roupa oficial, ele vai com roupa de crente, ele vai com roupa de culto, ele vai para o lugar do alinhamento, do direcionamento, ele vai para o lugar onde ele recebe a direção. Depois que ele organiza tudo, verso 11 diz assim: depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. E aí, se você for ver em outras versões, você vai ver que o texto fala que quando ele vai para o altar, ele coloca a roupa oficial de sacerdote. Quando ele volta, ele coloca a roupa do dia a dia. Ou seja, ele vai para o altar para organizar o altar, só que ele pega a cinza, e a cinza ele leva para o dia a dia dele. E é no dia a dia dele que ele descarta a cinza.
É no dia a dia dele que a organização é completa. É lá que ele fecha todo o trabalho que ele estabeleceu com Deus diante do altar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aí, diga amém. O texto fala que ele leva para um lugar limpo. Outras versões falam de um lugar de cerimônia, falam de um lugar oficial que deveria ser limpo. E aí eu quero que você entenda que você tem um compromisso de vir até o altar para organizar a tua vida espiritual, com roupa de crente, com roupa de vir à igreja, entende? Mas depois que você começa esse trabalho de organização, você volta para o teu dia a dia, com a roupa do teu dia a dia, para terminar esse trabalho de organização, mas o texto fala num lugar limpo, num lugar oficial limpo, ou seja, dentro do teu dia a dia, fora desse contexto de igreja, é importante que você tenha um lugar oficial, limpo, para terminar a organização da tua vida espiritual. Não sei se você entendeu, mas eu estou ministrando que dentro do teu dia a dia, fora dos horários de culto, tem que ter um horário. Eu estou falando muito mais do que de um lugar, estou falando de um momento que também é limpo, que também é sagrado. Porque crente que é crente vem à igreja no domingo, e aqui ele é alinhado, aqui ele é direcionado, aqui ele é organizado junto à liderança, mas quando ele volta para o seu dia a dia, ele separa no seu dia a dia um momento para refletir de tudo que ele tem recebido e ouvido. Ele não fica preso só aos domingos, mas começa no domingo e continua durante a semana. Aí eu consigo enxergar sobrevivência sem que você esteja todo dia diante do altar. Porque você está num dia diante do altar, mas no outro, você está refletindo sobre a tua experiência diante do altar. Eita! Olha para o teu irmão, profetiza para ele, diga assim: Deus vai organizar o teu tempo. Diga para ele, em nome de Jesus, um lugar e um momento propício dentro da tua agenda vai ser separado para as coisas do altar. Eu recebo sobre a minha vida. Você recebe aí, diga amém. Sabe, queridos, porque às vezes na correria do nosso dia a gente não tem tempo para isso. Nós precisamos começar a estabelecer algumas regras. Às vezes, né, você chega para o teu filho e diz assim: vamos para a igreja, acorda para ir para a igreja, que não sei o que. Ontem meus dois tomaram vacina, nem falaram nada, porque amam a igreja. Às vezes eu vou ministrar, a Denise vai, nós vamos ministrar fora da igreja, eu tenho que dar um jeito de fazer eles virem para a igreja. Podia dizer, não, fique em casa hoje, porque papai e mamãe, nós não vamos estar na igreja hoje, tal, não sei o que. Não, a gente quer ir para a igreja. Então não é o caso, cresceram sempre com vontade de estar na igreja, vontade de estar envolvidos, mas imaginemos que, não pai, hoje eu não vou não, a gente tomou vacina ontem, e dá aquela reação chata e tal, dor no corpo, que não sei o quê, e aí eu poderia dizer assim, não, fique em casa. Só que a Denise, nós crescemos entendendo que domingo é dia de igreja. Tem negociação? Não tem negociação não, domingo é dia de igreja. Eu entendo, sabe, queridos, que algumas pessoas trabalham no domingo. Tem tanta gente que gostaria de estar aqui hoje e estar assistindo o culto no meio do trabalho, porque não pode, mas você que pode, não negocie isso. Domingo é dia de estar na igreja. Na verdade, o bom seria, como eu disse, estarmos todo dia, mas se não dá para estar todo dia, pelo menos domingo eu vou estar na igreja, eu vou receber aquela palavra de direção para a minha semana, e durante a minha semana eu vou separar momentos com excelência para refletir sobre aquilo que veio do altar para a minha vida. Porque tem muita coisa que Deus vai falar aqui, mas a aplicação prática só vai acontecer lá. Tem muita coisa que Deus vai falar aqui, ou vai começar a falar aqui, mas o desenvolvimento e a revelação só vai acontecer lá. Quem está entendendo aí, diga amém. Então o sacerdote colocava roupa oficial para ir ao altar, começava a organização do altar, depois ele trocava a sua roupa, porque também, irmão, eu preciso sair desse tópico, mas a gente também não pode entender que roupa de vir para a igreja é roupa de estar todo dia. Como assim, pastor? Não estou entendendo não.
Porque tem pastor que não sabe ser marido. Tem crente que não sabe ser normal. Mas porque eu sou extraterrestre, eu não sou desse mundo, eu sou cidadão do céu, que não sei o que é. Mas Jesus tinha momentos de chorar. Tem um versículo da Bíblia que parece um parêntese, né? É de propósito, é certeiro, é na veia. Está no meio da história de Lázaro, que não sei o que, e de repente, e Jesus chorou. O registro foi para quê? Para mostrar as emoções, para mostrar a natureza. 100% Deus, mas 100% homem. Na cruz, Jesus teve sede. Mas tem gente que só quer ficar vestido de roupa oficial. E aí essas pessoas, com o desejo de ganhar o mundo ministerialmente, estão perdendo a sua casa. Hora de ir para a igreja, é hora de ir para a igreja. Hora de estar em casa, é hora de estar em casa. Agora, não significa que eu estou em casa e eu abandonei a igreja, porque eu tenho que abrir um momento. Você entende o que Deus está falando? Deus está ministrando o equilíbrio sobre a nossa vida. Vem para a igreja, mergulha, se dedica, né? Vê hoje o pessoal do evangelismo. Eu estava conversando isso com o Flávio e batendo nessa tecla e dizendo: o evangelista é guerreiro. Evangelista tem que vir domingo de manhã, de repente fica para o almoço, 3 horas, sai para evangelizar, volta, toma um banho e fica para o culto da noite. Eu sei que é um desafio, irmão. Eu sei que é um desafio, mas a quem muito se dá, muito se requer. É óbvio, né, que a gente vai analisar caso por caso. O pastor não está dizendo aqui, quem faltar à noite, o pastor vai suspender. Não. Mas o diabo ele vai começando a colocar na nossa mente algumas coisinhas para fazer a gente ser frouxo com os compromissos. A gente vai para a casa de Deus, mas parece que a gente vem obrigado. Parece que a gente estabelece até aqui, passou disso, aí eu não posso. Imagine, se Jesus dissesse isso. Não, até isso aqui eu aguento, isso aqui eu já não suporto não. Mas vai ter gente que não vai ser salva, não tem problema, que morra. Só vou até aqui. Ainda bem que ele não tratou da sua missão dessa maneira. Agora, depois que você sai do seu compromisso, você precisa dar atenção para o teu filho. Você precisa sair com a sua esposa. Você precisa ser gente. Porque senão você volta para o seu compromisso, né? E fica, agora, aquela coisa toda, que não sei o quê. E perde a sua casa. Existem filhos de crentes que têm pavor de igreja por causa do pai. Por causa da mãe. Que não souberam achar esse equilíbrio. Separa um momento com excelência. Esses dias eu estava assistindo o filho do pastor Luciano Subirá, Israel Subirá, menino novo, e aí ele estava dando uma entrevista, ele falou um negócio, sabe que eu falei, cara, que coisa linda, referência para essa juventude. Ele falou assim: eu me acostumei a acordar 2 horas antes de ir para a escola, quando eu era garoto, porque eu dedicava 1 hora de oração e 1 hora de leitura bíblica. E depois que eu fazia isso, eu ia para a escola, e aí eu estudava, depois eu ia jogar bola, eu fazia tudo, mas de manhã era sagrado. Às vezes você separa um momento que você não atrapalha em nada a tua vida, é só uma questão de acordar 1 hora mais cedo. A tua vida, sabe, a tua atenção, a sua esposa, seus filhos, ao lazer, aos afazeres, aos sonhos, aos projetos, às férias, a tudo, vai continuar a mesma. É só você antecipar 1 hora do teu dia. Então vem para o altar, recebe o alinhamento, volta, troca de roupa para você ser normal, mas separe um momento para Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Agora, para a gente caminhar para o final da mensagem, o texto nos mostra que além dessa obrigação de trocar de roupa e tal, existia uma outra obrigação, a manutenção do fogo. Olha para o teu irmão e diga assim: o fogo não pode apagar. Verso 12 diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe, queridos, a palavra-chave aqui poderia ser arderá, né? O fogo arderá, estará vivo, o fogo queimará, o fogo consumirá, o fogo iluminará. Essa poderia ser a palavra-chave, essa poderia ser a rema para a nossa vida. Hoje eu fui para a igreja e eu recebi uma palavra de Deus, e a palavra é que o fogo está vivo, a palavra é que o fogo queima, é que o fogo ilumina. Essa é a palavra rema. Já seria uma bênção.
Só que eu quero que você entenda que a palavra rema nessa manhã não é o fogo arderá. A palavra rema nessa manhã é: o fogo arderá continuamente. É o que eu estava falando aqui, no momento que estávamos orando pelos casais, né, pelo Wallace, pelo Rodrigo. Eu estava falando, fazer sucesso não é difícil, difícil é manter o sucesso. E trazendo aqui para esse texto, o problema não está em botar o fogo, o desafio está em manter o fogo. Olha para o teu irmão e diga assim: não pode apagar, irmão. Todo dia de manhã, o sacerdote tinha que ir no altar, ele tinha que tirar as cinzas que atrapalham as chamas, ele tinha que organizar, limpar o altar. E o que mais ele tinha que fazer, pastor? Tacar lenha. Todo dia de manhã ele tinha que tacar lenha. Eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre crentes antigos, membros da igreja antigos, membros de outra igreja que participam dos nossos cultos, mas que são crentes há muitos anos e que foram se acostumando com o mover, foram se acostumando com o ofício. A coisa se tornou mecânica, a coisa se tornou automática. Já não oram como oravam, já não liam a Bíblia como liam antes, já não jejuam como jejuavam, e o fogo está se apagando. Mas Deus me chamou aqui nessa manhã para te dizer: o fogo vai ser renovado. Fogo! Fogo! Fala para 3 pessoas diferentes, diga: não deixa apagar. Você estava desanimado, estava no passado, mas a partir dessa manhã, Deus renova a chama, Deus renova o fogo. Eu estou cansado. Às vezes o desânimo vem por conta das calúnias, às vezes vem por conta da inveja, às vezes vem por conta da falta de reconhecimento. Você faz e ninguém reconhece, pelo contrário, só murmura, só reclama. Eu entendo, humanamente falando, é compreensível que você diga: eu não quero mais nada disso, que você jogue isso tudo fora, mas porque Deus te marcou, te separou, porque você tem um compromisso com Ele, Ele veio aqui nessa manhã para renovar a chama. Fogo! Fogo! Irmãos, humanamente falando, para todo mundo aqui, às vezes, né, é compreensível, dá vontade de sair correndo. Parece que você está dando murro em ponta de faca. Dá vontade de jogar tudo para o alto. Dá vontade de desistir. Só que Deus, meu Pai, Deus te capacita nessa manhã. Deus te restaura nessa manhã. Eu profetizo, levanta a sua mão aí na autoridade que há no nome de Jesus. Novo ânimo para pregar, novo ânimo para ministrar o louvor, para tocar, novo ânimo para dar aula, novo ânimo para administrar. Não desista, Deus está aqui te dizendo: eu conto com você, eu aqui te coloquei diante do altar, esse fogo não pode apagar. Meu Deus, vai apagar não, não vai apagar não, não vai. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A Bíblia diz que nas mãos do Senhor está o querer e o efetuar. Está tudo na mão dele. Ele tem todo o poder. E ele já havia acendido a chama, e ele já havia mantido a chama numa outra situação, e é por isso que ele tinha autoridade aqui para falar. Eu vou terminar falando dessa outra situação. Ele tinha autoridade aqui para falar. E aqui o mais lindo, queridos, para a gente ganhar tempo, não vou te pedir para abrir não, mas depois você vai no capítulo 9 de Levítico,
Porque aqui no capítulo 6 são as instruções. Deus está falando o que vai acontecer. Ele está dizendo assim: vá, sacerdote, todo dia, troque suas vestes, organize tudo, coloque as cinzas de lado, coloque brasas, mantenha o fogo aceso e tal. O fogo já acendeu aqui, pastor? Não, o fogo ainda não acendeu. Deus está falando o que vai acontecer. No capítulo 9 começa a acontecer. O que começa a acontecer? O fogo. E se você for ler lá no capítulo 9, nenhum sacerdote acende o fogo do altar. Sabe quem acende? Deus. A Bíblia diz que da presença do Senhor sai o fogo que acende o altar. Olha para o teu irmão e diga assim: quem acende o altar? Não, diga para o teu irmão: quem tem autoridade para acender o altar é o Senhor. É Ele que acende. O fogo é santo. Eita! Olha para o teu irmão e diga assim: o fogo não é estranho. Diga: o fogo é santo. Quem acende é o Senhor. Da presença do Senhor sai o fogo que acende. E uma vez aceso, precisa ser mantido. Em Levítico, é como se Deus dissesse assim: ó, o combinado é esse, eu acendo o fogo e você mantém. Eu começo e você dá continuidade. Eu libero a palavra e você administra o milagre. Eita! Quando a gente compartilha aqui de milagres alcançados, eu quero agradecer ao pastor Manuel, porque Deus usou ele, e o milagre poderoso e tal. Sabe, irmãos, há anos aqui na igreja a gente sempre ouviu isso do pastor Manuel, né? A honra é do Senhor, mas a alegria é nossa. Quem faz não é o pastor Manuel, não é o pastor Samuel, não é o pastor A, não é o pastor B. Quem faz é o Senhor, mas a gente tem o privilégio de administrar. E é como se Deus estivesse dizendo isso para o pastor Manuel nessa manhã: ei, quem acende sou eu, mas quem mantém aceso é você. Oh! Quem começa sou eu, mas quem mantém vivo é você. O diabo sabe disso e é por isso que ele fica tentando plantar distração para que você se perca. Porque Deus acendeu, mas se você não mantiver, apaga. É por isso que tem que orar, tem que buscar, tem que vigiar, porque Deus investiu na gente. Fala para o teu irmão, diga assim: Deus acendeu um fogo aí. E Ele disse: olha, você precisa aprender a manter. E aí tem um mistério. Posso liberar? Amém ou não amém? Posso liberar? Você precisa manter. Sabe por quê? Repita comigo: porque o segredo está na manutenção. Eu vou te explicar isso. Depois em casa, leia Êxodo capítulo 3. Eu disse para você que antes Deus já tinha acendido e mantido. Êxodo capítulo 3. A Bíblia fala que um dia Moisés decide levar o rebanho para um outro lado. E ele sobe ao alto do monte. E aí de repente, quando ele chega no alto do monte, ele vê uma sarça pegando fogo. E a Bíblia diz que ele fala o seguinte: que maravilha é essa? Porque a sarça pega fogo, mas não é consumida pelo fogo. A maravilha não era a sarça pegar fogo. Sabe por quê? Porque isso poderia acontecer naturalmente no deserto. Um arbusto espinhoso no deserto, pegar fogo, poderia acontecer. Não foi isso que impressionou Moisés. O que impressionou Moisés foi que o fogo não parava. E a Bíblia diz que de dentro do fogo saía a voz. A Bíblia diz que dentro do fogo estava a presença. Porque fogo mantido significa voz profética mantida. Fogo mantido significa a presença de Deus mantida. E ali o que deixou Moisés maravilhado é que não aparecia nenhum sacerdote para colocar lenha para o fogo ser mantido, porque o próprio Deus mantinha o fogo aceso. Ele podia continuar fazendo assim, só que ele decidiu liberar para você e para mim essa responsabilidade. Então repita com força, diga: quem acende o fogo
é o Senhor. Quem mantém ele aceso sou eu. Lembra, lá eu fiz, lá eu acendi e mantive. Agora eu acendo e você mantém. E o fogo tem que ser santo. Para o fogo ser santo, só na base da lenha, sem invenção. A gente não mantém chama acesa ouvindo pessoas lá de fora. A gente não mantém chama acesa na base da desobediência. A gente não mantém chama acesa na base da revolta. Não, isso é fogo estranho. Quando eu falei para você em Levítico 9, depois para você ler, o fogo que sai direto de Deus e acende o altar. Você vira a página, vai para o verso 10, capítulo 10, melhor dizendo. E no capítulo 10, logo nos primeiros versos, a Bíblia fala que os 2 filhos mais velhos de Arão, que era o sacerdote, eles vão para cuidar do fogo que estava aceso. Só que eles caem fulminados e morrem. Como assim? Deus acendeu o fogo, disse que o sacerdote que tinha que manter, e eles vão lá para manter e morrem. É porque tinha que colocar lenha. Eles não colocaram lenha, eles pegaram cada um o seu próprio incensário e carregaram com eles já o fogo aceso. Eles acenderam o fogo. E lembra, quem acende é o Senhor, quem mantém somos nós. Só Ele que acende. Se você tentar botar fogo estranho no altar, você morre. Se o que você tentar fazer para Deus não vier de Deus, você morre. Se o que você tentar fazer para Deus não estiver alinhado com o que Deus está falando, você morre. Então fica na simplicidade e vai de lenha em lenha. Ah, mas eu queria trazer o meu próprio fogo. Não, teu próprio fogo não resolve nada. Alguém me emprestou um incensário já com fogo, queria trazer o fogo daquele fulano, daquele ciclano. É por isso que tem igrejas morrendo e definhando, porque não estão recebendo a própria revelação, estão buscando a revelação dos outros, estão copiando os outros. É fogo estranho, é fogo que Deus liberou para um outro, o cara foi lá com o incensário, catou e veio trazendo para o seu próprio altar. Não, no meu altar quem coloca fogo é o Senhor. No meu altar não é a igreja A, não é a igreja B, não é o método A, não é a estratégia B. No meu altar quem taca fogo é o Senhor. Vem direto dEle. Na minha vida, na minha casa, no altar da minha família, quem taca fogo é o Senhor. Fica de pé. Oh meu Deus. Já tem fogo aí, já tem fogo aí. Já tem fogo aí. Oh, urica laba calaba chorenda laba. Já tem fogo aí. Só mantenha ele aceso. Só mantenha ele aceso. Não deixa ele apagar. Não deixa ele apagar.